Bom, e como eu falei para vocês um pouco antes, todas as nossas decisões trazem consequências. O pecado trouxe consequências. Nós vamos falar disso agora. As consequências do pecado no jardim. A consequência para a serpente. Maldita serás mais do que toda besta e animais do campo. Sobre o seu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da sua vida. Aqui a serpente perdeu seus membros. Membros que eu digo é porque eu não consigo dizer se eram patas dianteiras e traseiras, se eram só dianteiras, eu não sei especificar. A gente só sabe que teve membros, tá? Então, aqui ela perdeu seus membros. E a ciência fica se perguntando, em que momento da história que elas perderam os membros? Foi aqui. Porque Deus ordenou isso. Em Gênesis 3,15 continua dizendo o seguinte: porém inimizade, falando para a serpente, Deus falando, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É impressionante como Deus, após a queda do homem, não desiste do seu propósito inicial, porque nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Filipenses diz isso. Ele não desistiu dessa comunhão com o homem. E Deus profetiza a solução, Jesus. Este pisou a cabeça de Satanás, primeiramente em não cair em suas tentações no deserto. E ele ministrou salvação para o mundo, ressuscitando no terceiro dia. Bom, e como Satanás feriu o calcanhar de Jesus? Como assim? Jesus pode ser ferido pelo inimigo? Essa citação fala exatamente da crucificação, o ferir o calcanhar de Jesus. Uma descoberta arqueológica trouxe luz para essa questão. Em 1968, foi descoberto um ossuário com um calcanhar ainda perfurado e preso com um prego romano. Em 2017, na Inglaterra, foi achado um segundo calcanhar crucificado, também por prego romano. Então, gente, Roma dominava, né? O Império Romano dominava na época de Jesus, na época que Jesus esteve no mundo. E crucificação era uma forma de morte que eles escolhiam e era uma das piores que existia. E Jesus foi crucificado. Aí, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o prego, esses dois ossos que foram achados com prego no calcanhar, só mostram o seguinte: a crucificação não é como aquela que a gente tem hábito de ver, os pés sobrepostos e um prego atravessando os dois. Não, era nas laterais da madeira da cruz, aquela que ficava na vertical. Os pés eram colocados nas laterais, você vai ver na imagem de baixo, e os pregos atravessados nos calcanhares, prendendo os pés na madeira. Bom, nem preciso falar, olhando a imagem do osso sendo atravessado pelo prego romano, a dor que isso trazia, né? O sofrimento. Realmente era uma morte muito cruel. E eu coloquei na imagem um X, porque você vê aí que é a crucificação normal, né? Apesar de eu estar em forma de sombra, que eu quis fazer assim, para não dar um rosto para Jesus. O que acontece? Aqui está da forma tradicional, mas a forma do lado ao lado, né? É a forma certa. Tá vendo que os pés estão na lateral da madeira da cruz? A gente falou da consequência da serpente, agora a gente vai falar da consequência para a mulher. Para a mulher é pequenininho aqui, diz o seguinte: com dor terás filhos. É a famosa dor do parto, né? O teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Aqui, eu não quero trazer para vocês uma reflexão ruim diminuindo a mulher de forma nenhuma. Aqui, quando Deus fala isso, o teu desejo será para teu marido e ele te dominará, só fala da questão do homem ser a cabeça do lar, ok? Então,
já vi muito falando sobre submissão da mulher e gente falando na igreja que submissão é estar sobre a mesma missão. Heresia. Não é isso. Submissão é a mulher estar, ser a segunda do lar, vamos colocar assim, tá? Mas não como menor do que o homem, porque a mulher, ela é auxiliadora. Deus fez Eva para auxiliar Adão. Então, o que acontece? O papel da mulher ali é muito importante, ok? Então, essa questão de teu desejo ser agora teu marido, no seguinte, você tem que, aquilo que é desejo teu, você tem que alinhar com seu marido. É bom o casal conversar sobre seus desejos e propósitos, ok? Na questão dele te dominará, só fala sobre ele ser o chefe da casa, ok? O famoso pai de família, entenderam? Então vamos dar sequência. Espero que tenha ficado claro de forma que não magoe nenhuma mulher, ok? Adão, agora vem as consequências para Adão. Diz o seguinte, Deus fala, maldita é a terra por causa de ti. Cai uma maldição sobre a terra por causa do pecado. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás erva do campo. Ainda está falando da questão do homem ser herbívoro, então ele vai ter que plantar para comer. No suor do seu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra. Ou seja, o salário do pecado é a morte. A partir do momento que pecou, ele passou a ter um fim na terra. Então, como ele foi formado do pó da terra, Deus fez Adão do pó da terra, agora o homem voltará ao pó da terra. Fala da morte, né? E Adão chamou sua mulher de Eva. Percebe que Adão colocou o nome nos animais, Adão foi um excelente biólogo e Deus autorizou ele colocar nome em tudo. Então ele colocou o nome na mulher dele também, chamou a mulher de Eva, mãe de todos os viventes. Aqui já falava da população da terra, né? E fez o Senhor Deus, aí nesse pedaço aí já está o nome de Deus, a Adão e a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Mais um parêntese aqui. Qual foi a primeira morte registrada na Bíblia? Isso eu digo aqui na questão de Gênesis, porque, como a gente sabe, Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, mas a gente, como está falando de temas, qual foi a primeira morte registrada em Gênesis? De Abel? Não foi a primeira morte. Porque, se você prestou atenção no que eu acabei de ler aqui, você vai entender que houve uma morte de um animal para que a pele dele cobrisse a vergonha do homem e da mulher. Ou seja, agora você vai entender de onde se originou o sacrifício para cobrir o pecado. Remete ao sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Ao passar por essa passagem, muitos não dão atenção a esse detalhe. Um animal foi sacrificado para que se usasse sua pele como avental para cobrir o pecado revelado. Deus fez o seu papel de pai ao cobrir a vergonha do filho. Bom, Deus lança Adão e Eva para fora do jardim, para Adão lavrar a terra, pôs querubins a leste do jardim e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida.
Leste eu coloquei em vermelho. A gente, nas próximas aulas, vai estar entendendo por quê. Bom, e essa questão da espada flamejante para guardar o jardim, o caminho da árvore da vida, na verdade, Deus fez isso agora porque se Adão, com o caráter corrompido, pecado, né? Adão em pecado, com caráter corrompido, se resolvesse voltar e comer da árvore da vida, ele viveria eternamente em pecado. Então, isso foi um ato misericordioso de Deus para o homem. Ele impediu que o homem comesse da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado. E, para finalizar, em Apocalipse 22:12, fala da Nova Jerusalém. E fala de onde iremos morar com Cristo. E João viu como seria um rio que descia do trono de Deus e do Cordeiro. E esse rio atravessava a cidade. E de um lado e de outro do rio estava a árvore da vida. Como eu te falei lá no início, Deus não desistiu do seu propósito em momento nenhum. Tudo será restaurado. Lembra que eu falei na última aula dos animais se tornarão herbívoros novamente? Aqui Deus falando que mandaria Jesus para a remissão dos pecados do homem. E aqui ele fala que nós estaremos com Cristo. Estaremos com Cristo na Nova Jerusalém. E lá terá na praça, no centro da praça, a árvore da vida. E lembra que eu falei na última aula que a glória de Deus iluminaria todo aquele lugar, não precisaria de sol e lua? Então, será um lugar fascinante. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Ok? Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado até aqui. E vamos juntos até a próxima aula. Fique com Deus.